lá! Mais uma vez aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o enfermeiro Marcos. Hoje vamos abordar sobre saúde mental, tá? Os desafios a serem enfrentados, né, para se evitar o estresse, a depressão, né, e desencadear as doenças psíquicas. É lógico que eu vou trazer um conceito bem complexo. Eu vou trazer desde a história antiga, num resumão, tá? E pontuando sobre a saúde mental. Então, tenho certeza que esse material vai fazer parte, tá? Pode ser que você tenha alguém na família, né? Quem não tem uma família hoje com problemas psicológicos, né? Mas o intuito aqui é de descorrer um material que você possa absorver, refletir, né? Se você tem algum problema familiar, ou até mesmo nós, né? A doença do século, mas o conceito saúde mental é apresentar para vocês, pontuar a importância de como me prevenir, como se tratar, um parente, um colega, um vizinho, enfim, tá? E também nesse vídeo, né, no decorrer das aulas, eu vou trazer alguns relatos, vídeos com histórias verídicas, histórias reais. Por isso eu peço que vocês compartilhem, dê um joinha, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Desde já agradeço. Até mais. Pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso, o tema muito importante hoje é sobre saúde mental. Então eu vou discorrer aqui a saúde mental desde a da época mais remota, tá? Até os dias atuais, em um resumo. Então acompanhe nossa aula aí, tá bom? Bom, a história da patologia psiquiátrica ela é bem longa e ela é bem complexa. Então ela é marcada por uma evolução bem significativa ao longo dos séculos. Então, desde os tempos mais remotos, né, até os dias atuais, então essas percepções sobre essas doenças mentais e também nos métodos do tratamento que foi ocorrendo transformações bem substanciais. Vamos falar na antiguidade, no caso. As visões sobre as doenças na antiguidade, essas doenças mentais, frequentemente eram permeadas por crenças místicas, né, e espirituais. Nas culturas, por exemplo, egípcia e os babilônicos, né, e os gregos, os distúrbios mentais eles eram considerados muitas vezes como castigos, tá? Então eram como fosse castigo dos deuses. Então o que eles incluíam nesse tratamento aí? Rituais religiosos, tinha os banhos terapêuticos, em alguns casos até procedimentos invasivos. Então vejam só como que era esse absurdo, né? Porque senão entendia, não dominava naquele tempo. E depois, na Idade Média, né, discorrendo sobre a Idade Média, veio mais a questão religiosa, né, que predominava nessa época. E eu lendo alguns artigos, trazendo para vocês, os hospitais eles frequentemente eram administrados por instituições religiosas. Os pacientes mentais naquela época, muitas vezes também eram considerados possuídos por demônio. Então eles tinham essa visão que os doentes estavam possuídos por demônios. E qual que era a técnica, qual que era o tratamento que eles ofereciam? Muitas vezes eram cruéis, tá? E incluíam o que? Prática como exorcismo e eram trancafiados os pacientes, eram no confinamento. Então, tamanho absurdo que não tinha esse conhecimento, né? Bom, aí veio a era do, lendo também aqui esse texto, veio a era do Renascimento e o Iluminismo. O que trazia essa época, né? Aí teve uma mudança mais gradual, tá? Porque já era uma compreensão mais secular, né, das doenças mentais. E durante o Iluminismo surgiu algumas ideias mais científicas e mais assim humanitárias. Aí olhando aqui, aí um ator, o Philip Pinel, uma coisa assim, Philip Pinel, no final do século XVIII, lá na França, ele desempenhou um papel bem crucial que era para reformar esse tratamento de pacientes mentais e resolveu remover as correntes. Então, até na Idade Média, eram acorrentados. Então, esse Philip, ele resolveu, né, removendo as correntes e promovendo um método um pouco mais humano, vamos dizer assim. Tá, aí no decorrer, aí chegou o século XIX, tá, que testemunhou um avanço mais significativo
né, nessa compreensão da ciência, né, das doenças mentais. E a abordagem já desse método, né, já ganhou mais destaque, que já foi um modelo médico mesmo, tá? Com a ideia de que as doenças mentais elas eram resultantes de disfunções do cérebro. E um ator que já era o Emil Kraepelin, era um psiquiatra alemão, ele fez contribuições muito importantes, né, para classificar esses transtornos mentais. Então ele teve uma grande importância nessa época e estabeleceu uma base para sistemas mais modernos. E no decorrer agora já no século XX, aí já teve avanços mais notáveis, né? Então, em termos de tratamentos e de pesquisa. Aí começou a ter as descobertas dos medicamentos psicotrópicos, né? Como os antidepressivos, os antipsicóticos. Então, teve uma revolução nesse tratamento aí de distúrbios mentais. Aí foi a era do movimento da psicanálise com Sigmund Freud. Nome difícil, né? Sigmund Freud, que começou a influenciar a psiquiatria e daí destacou a importância da mente inconsciente, onde ele se aprofundou. E desse decorrer, né, já nas décadas recentes, a partir de meados do século XX, no início do século XXI, já teve um aumento no entendimento da complexidade dos fatores envolvidos nas doenças mentais. Então, as abordagens elas já foram mais parte holística e também integrativa, né? Que ganharam destaques. E a gente incluía terapias cognitivas, comportamentais, né? Então, eram terapias baseadas com ênfase numa crescente de importância na saúde mental preventiva. E até hoje, né, agora nos desafios atuais da nossa época, e apesar de tudo, dos avanços, né, da medicina, terapias, ainda existe muito desafio, pessoal. Então, existe ainda muito a se fazer na doença psiquiátrica, né, dos transtornos, tá, em relação à abordagem das doenças mentais. Então, tem também a questão do acesso desigual a tratamento e a necessidade contínua da pesquisa, da compreensão e o aprofundamento, né, que continua a ser uma questão ainda urgente na saúde mental contemporânea. Bom, e a história da patologia psiquiátrica ela reflete não apenas no progresso científico, né, mas também na evolução das atitudes sociais em relação às doenças mentais. Então, à medida que nós avançamos, é essencial continuar a busca e buscar abordagens mais compassivas e que sejam mais eficazes para compreender e tratar a complexidade que é a saúde mental.